Aqui é o lugar certo para você, se você é médico e quer se tornar endocrinologista. Exatamente, né? Como a gente viu no artigo que foi publicado ontem pelo New England Journal, né, of Medicine. Então, assim, como que é a nossa situação atual em relação ao tratamento da obesidade? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começando mais um episódio do podcast Rumo ao Tim. Eu quero te convidar para participar com a gente, porque nesse podcast a gente discute curiosidades, atualidades, novidades, temas que são importantes e relevantes para quem quer se tornar endocrinologista, para quem está seguindo essa trajetória, né? O médico que está seguindo a trajetória para se tornar especialista em endocrinologia. Então, manda seus comentários, suas dúvidas, sugestões. Aqui é o lugar certo para você, se você é médico e quer se tornar endocrinologista. E aqui nesse podcast, eu tenho um parceiro, que é o Brian Ramires. Então, estou aqui justamente para apresentar o tema da live do podcast de hoje, né? Então, se você não sabe, esse é um podcast destinado... Se você caiu aqui de paraquedas, esse é um podcast destinado a médicos que querem se tornar endocrinologistas, independente se tem ou não pós-graduação, independente se tem ou não passagem por residência médica, né? E aqui a gente discute esses temas relevantes para te ajudar a se tornar endocrinologista pela prova de título de especialista em endocrinologia ministrada pela SBEM, é isso? Isso, a prova do TIM. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, né? Bem recente, né? A Annalisa vai comentar um pouco sobre isso, o quão recente é, que é o tema da semaglutida, né? No tratamento da obesidade. Então, legal. Hoje a gente vai falar, então, sobre a semaglutida no tratamento da obesidade. E aí, então, vamos começar pelo começo, né? Então, assim, como que é a nossa situação atual em relação ao tratamento da obesidade? Então, é assim, o que a gente tem de opções para o tratamento da obesidade medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso da obesidade aqui no Brasil. Então, é assim, o tratamento da obesidade, ele se baseia na mudança de estilo de vida, né, que inclui uma reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos, e a gente tem algumas opções de medicamentos que podem estar indicados, né, para contribuir para esse processo. O fato é que a gente sabe que tratar a obesidade é um grande desafio, né? É um grande desafio. A gente tem dificuldade, né, para tratar, a gente tem poucas opções de tratamento medicamentoso, e dentre as opções que a gente tem um grande número de pacientes que podem não responder a esse tratamento, né? Até porque o tratamento da obesidade ele está sempre atrelado à questão da mudança no estilo de vida, né? Que é a mudança da alimentação e o combate ao sedentarismo, né? Vamos chamar assim. Então, a gente vive um grande desafio, aliado ao fato de que a obesidade ela é uma condição cada vez mais frequente, né? Então, assim, a gente tem vivido esse grande desafio aí. E o que a gente tem de opção para tratar um indivíduo com obesidade aqui no nosso meio, no Brasil? Bom, a gente tem a liraglutida, né, como uma droga que pode ser usada no tratamento. E aí, só lembrando que a gente até fez
um podcast falando sobre isso, que aqui no Brasil, se não me engano, em agosto, né, Brian, de 2020, a Anvisa liberou o uso da liraglutida em adolescentes. Então, até 2020, né, mais ou menos agosto de 2020, a gente tinha a opção da liraglutida para pacientes adultos a partir de 18 anos. E aí a gente passou a ter também a opção aqui no Brasil, né, de usar a liraglutida em adolescentes a partir dos 12 anos, desde que cumpram critérios também, né, relacionados à obesidade. Então, naqueles pacientes que têm IMC acima de 30, né, que seriam aqueles pacientes considerados obesos, né, a gente tem, então, no Brasil, a liraglutida, a gente tem o Orlistat, e a gente tem aqui no Brasil a sibutramina. Só que a sibutramina tem uma série de restrições, então é para um subgrupo específico de pacientes, né, que não tenham nenhuma contraindicação para o uso dessa medicação. E daí, o que acontece? Então, assim, a gente tem poucas opções, né? E isso traz uma dificuldade a mais no nosso manejo, né, dos pacientes obesos. E a gente sabe que a obesidade está associada a risco cardiovascular, a risco de malignidades, a diminuição da qualidade de vida por restrições articulares, de locomoção, enfim, é uma série de complicações, né, que vêm associadas à obesidade. Então, assim, a gente encontrar uma boa forma de fazer o tratamento, né, que a gente possa alcançar maiores taxas de eficácia, é algo que a gente vem perseguindo, né, que a ciência médica vem perseguindo, porque realmente é um objetivo importante. Muito bem, dito isso, eu falei que uma das opções que a gente tem é a liraglutida, né? E a liraglutida, ela é um análogo do GLP-1. E aí, então, se a gente vai falar agora da semaglutida, né, que é o tema do nosso podcast de hoje, então a semaglutida também é um análogo do GLP-1. E daí, a semelhança da liraglutida, a semaglutida também é uma droga que é utilizada para o controle glicêmico de pacientes diabéticos e também para a redução do risco cardiovascular em pacientes diabéticos. Então, essas duas indicações, né, elas já existem, a gente tem essa droga aqui no Brasil, a semaglutida, que é usada para essas duas indicações. Acontece que, com o uso da semaglutida, a semelhança do que também aconteceu com a liraglutida, o que se observou foi que, com o uso dessas drogas em pacientes diabéticos, havia uma redução do peso corporal. E daí, isso é que justificou-se pensar na indicação dessa droga para o tratamento da obesidade. E aí, o que acontece? A liraglutida foi a primeira, né, então, e daí hoje a gente já tem a indicação e a autorização para o uso, né, da liraglutida, como eu comentei no início, e a liraglutida é uma droga administrada pela via subcutânea uma vez ao dia, né, de uso diário. Bom, e aí a semaglutida também, que é uma droga mais nova, né, em comparação com a liraglutida, ela surgiu depois, ela também começou a ser investigada para a possibilidade de ser uma alternativa para tratamento da obesidade em pacientes não diabéticos, ou seja, com uma nova indicação, né, para tratar as pessoas com diabetes. E daí, né? E aí,
qual que é o próximo capítulo dessa história. Então, a gente já tinha, assim, né, um feeling, né, vamos dizer assim, de que a semaglutida, poderia ser útil no tratamento da obesidade. Mas, agora, a gente tem dados científicos relacionados a isso, né, Brian? Exatamente, né? Como a gente viu no artigo que foi publicado ontem pelo New England Journal, né, of Medicine. Então, isso eu queria pedir um pouquinho para a Marisa comentar, porque foram feitos, assim como no caso do episódio, quando a gente explicou sobre a liraglutida, sobre os métodos de uso, né, da pesquisa e tudo, e a gente até acabou explicando sobre o tipo de experimento que foi usado, que por coincidência ou não, né, foi usado também nesse estudo, e que comprovou algumas coisas muito interessantes, né? Então, passar a palavra para a Monalisa. Beleza. Então, assim, como nesse podcast a gente discute atualidades, novidades, curiosidades, enfim, então, assim, essa é uma super atualidade, porque esse estudo, né, que avaliou a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade, ele foi publicado ontem na New England, né, e ele parte, né, da investigação da indústria, né, que produz a semaglutida, que está avaliando a eficácia dessa droga no tratamento de obesidade, né? E aí eles denominaram, né, o estudo global como o estudo STEP, né? Que seria o efeito do tratamento da semaglutida em indivíduos com obesidade. Bom, beleza. E daí o que esse estudo mostra? É interessante que, assim, uma grande diferença entre a liraglutida e a semaglutida é que a semaglutida é de administração em dose semanal. Então, ela tem uma comodidade posológica, né? Se a gente comparar com a liraglutida, que o paciente precisa fazer as injeções diariamente, né? É aplicação subcutânea, mas é diária. E a semaglutida é de uso semanal. E a semaglutida também, né? Então, é um análogo do GLP-1. E daí, o que esse estudo, como que foi, né, o desenho desse estudo? Esse estudo foi assim, ele envolveu 1.961 pacientes com obesidade, né, com IMC maior do que 30, e daí ele dividiu essa população, né, de indivíduos em um grupo que recebeu a semaglutida em injeção subcutânea semanal na dose de 2,4 miligramas. E a outra metade, o outro grupo, foi o grupo que recebeu placebo. Ambos os grupos também foram submetidos a mudanças no estilo de vida, né? A reeducação alimentar e prática de exercício físico. E daí, o que aconteceu? Eles analisaram por 68 semanas, né, o uso da medicação. E aí, 68 semanas dá quanto tempo, Brian? Faz uma conta rápida aí pra gente. Acho que 48 semanas dá um ano. Um ano e alguns meses. Não chega a um ano e meio, não, né? Se cada mês tivesse exatas 4 semanas, daria 1 ano e 6 meses. Pelas minhas contas aqui de cabeça. Mas como a gente tem mais um pouco, né? Bom, beleza. É isso, né? Pois é. Então, foi um segmento superior a 1 ano, né?
quase 1 ano e meio, vamos dizer assim. E daí, o que esse estudo mostrou, né? Qual foi o resultado principal? O que o estudo mostrou, basicamente, foi que a mudança, né, do peso corporal, em média, em comparação com o basal, quer dizer, antes de iniciar o estudo, né, foi ao final das 68 semanas, né, quer dizer, ali, no grupo que usou semaglutida, houve uma perda de média de 14,9% no peso corporal, enquanto que no grupo que recebeu placebo, a perda de peso média com 68 semanas foi de 2,4% do peso corporal. E daí, se a gente olha com um pouco mais de detalhe, né, esse resultado foi estatisticamente significativo. E se a gente olha o resultado com um pouquinho mais de detalhe, no grupo de indivíduos que recebeu a semaglutida, houve um número maior de participantes que obteve uma perda de peso de pelo menos 5% do peso corporal no grupo semaglutida, quando comparado com o grupo placebo. Então, por exemplo, né, e por que 5%? Porque a gente usa esse número como um parâmetro, quer dizer, sempre que a gente vai testar a eficácia de uma droga no tratamento da obesidade, a gente utiliza o critério de perda de 5% do peso corporal como um resultado de eficácia, tá? Então, e aí, nesse estudo, o que aconteceu? Pelo menos 5% de perda, né? Porque a perda média foi 14,9%. Mas a gente desmembrando, né? Analisando dentro dos subgrupos, daí pelo menos 5% foram 86% dos pacientes que receberam semaglutida versus 31% dos pacientes que receberam placebo. Olha, para você ter uma ideia, 86% são 1.047 pessoas. De um total de 1.961, né? Lembra? E daí, isso também foi avaliado para quem perdeu pelo menos 10% do peso corporal, que foi 69% dos participantes do grupo da semaglutida versus 12% do placebo. Então, assim, foi significativo nos vários estratos, né? Quem perdeu 15% do peso corporal ou mais foi 50% do grupo semaglutida versus 4,9% do grupo placebo. Portanto, assim, os resultados foram expressivos, né? Mostrando realmente uma eficácia do tratamento com a semaglutida. Em relação a efeitos adversos, os efeitos observados com o uso da semaglutida foram náuseas e diarreia, foram os principais efeitos e que foram transitórios, né, na maioria dos pacientes. Então, esses resultados, eles apontam para uma indicação, né, da semaglutida no tratamento da obesidade como uma nova ferramenta dentro da abordagem dessa condição, né, da obesidade. Agora, é lógico que, assim, estudos como esse são os estudos que embasam, por exemplo, a aprovação pelo FDA, a aprovação pela Anvisa, né? Isso ainda não aconteceu, mas a importância da gente estar antenado, né, estar ligado e acompanhando isso tipo assim, estar na vanguarda, né, estar
Então, assim, é possível que num futuro próximo, né, a semaglutida seja aprovada para tratamento da obesidade. Com certeza, com certeza, com certeza é um tipo assim, é algo que você que quer se tornar endocrinologista tem que estar atento, né? Principalmente para a prova do TIM, mas também para a sua atividade como médico, né? A Mona Lisa pode falar melhor do que eu nisso, mas com certeza são temas desse porte, desse calibre, assim, isso foi publicado ontem e a gente já está falando aqui. Mas e quantos outros artigos, se você ainda não está acompanhando, você tem perdido, né? Por não estar dentro das atualidades, né? Então, isso, para quem vai fazer a prova do TIM, é muito importante, porque com certeza vai ser cobrado, mas também na sua atividade como médico, né? Exatamente, Brian, você falou muito bem, porque assim, tanto para a sua atuação prática, né? Então, veja bem, se você está atendendo pacientes com doenças endócrinas, se você está nesse contexto, se você pretende ter o título de especialista em endocrinologia, né? Você precisa estar acompanhando quais são as ferramentas, o que tem de novo, o que está por vir, né? Para tratamento da obesidade, por exemplo, que é o que a gente está conversando hoje. E aí, assim, quem vai fazer a prova de título de especialista, a prova de título, ela busca o grande objetivo da prova do TIM é avaliar se o candidato realmente se ele está realmente apto, se ele realmente conhece a especialidade, se ele está por dentro, se ele está atualizado. Então, por isso, esses temas vão sempre aparecer, né? Então, assim, se você quer ser aprovado na prova de título, você precisa estar por dentro das coisas. Você tem que saber o que está acontecendo, quais as novidades, o que está por vir, como eu falei, né? Não só o que já chegou, mas o que está por vir, né? E a prova do TIM, ela gosta muito de cobrar isso, porque ela realmente quer medir se o candidato está por dentro das novidades, né? Então, assim, independente de aonde você esteja nessa trajetória, né, para prestar a prova de título, né, a prova do TIM. Então, se você está começando o seu caminho, se você está começando a atender pacientes com doenças endócrinas, você precisa conhecer todo o espectro, né? Por exemplo, você atende um paciente obeso, você tem que conhecer o espectro, né, de possibilidades. Se você já está prestes a fazer a prova de título, você tem que conhecer o espectro, tem que conhecer as atualidades, porque vai estar lá na prova para você, né? Então, é como o Brian falou, independente de você estar atuando na prática, né, atendendo pacientes com doenças endócrinas, ou se você está já na fase final de preparação mesmo, vai fazer a prova esse ano, a prova do título, de toda forma você precisa, né? Você precisa conhecer as atualidades. Então é por isso que a gente está aqui. Na verdade, a gente está aqui para te ajudar nisso, para te mostrar o que há de novo, para te mostrar as curiosidades, as atualidades, né? Revisitar temas também, enfim, com o objetivo de te ajudar a trilhar esse caminho até se tornar endocrinologista e endocrinologista de excelência, não é simplesmente um meia boca, não. Se você está querendo um esqueminha, entendeu? Para você, não, peraí, eu quero um caminho fácil aqui para eu sair com meu título na mão, é melhor você não me seguir, porque não é a ideia, tá? Então, mas se você quer realmente construir, né, uma carreira e se tornar um endocrinologista de excelência, de elite, então é aqui mesmo, você está no lugar certo. Nessa fala da Mona Lisa, de você estar sempre antenado, às vezes você pensa,
mas eu vou ler, vou ficar atento às atualidades e vou acabar, de certa forma, dando prioridade para coisas que ainda estão por vir, de repente, né, do que coisas que já estão em uso. Mas, assim, é muito interessante porque esse é um caso no caso desse artigo que foi publicado ontem no New England Journal, ele faz várias comparações com outros medicamentos, né, ao longo do artigo, para, assim, de certa forma, ter um parâmetro de comparação com essa droga que é a semaglutida. Então, acaba por você aprender algo que ainda está por vir, né, se manter atualizado, e também ter, de repente, mais dados sobre ferramentas que você tem à disposição hoje, né, e que vão, com certeza, já ser de grande uso, de grande valor para você, tanto na prova do TIM quanto na sua atuação diária, né? É isso aí, porque a gente sempre vai fazer um paralelo, né? Então, assim, é um paralelo entre o que está chegando e o que já existe, né? Entre o que é a novidade e o que a gente já tem. Então, assim, é até uma oportunidade quando você vê algo novo, né? É até uma oportunidade de você entender melhor o que já existe, o velho, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa é uma oportunidade mesmo de ter uma visão mais global de um tema, né? De ter uma visão mais completa e também mais profunda. E também mais profunda. Então é isso. Então a semaglutida deve estar chegando aí, né? Com uma aprovação oficial aí para o tratamento da obesidade em um futuro próximo. É isso aí. Exatamente. Esse foi mais um episódio do podcast Rumo ao Tim. Você esteve aqui ouvindo eu, que sou o Brian Ramires, e a doutora Mona Lisa Azevedo, que está aqui comigo. E você. E se você está gostando dessa série de vídeos, esse podcast que a gente faz toda semana, não esquece de compartilhar. Se você está aqui no Instagram, apertando no botãozinho aí, comenta, deixa seus comentários, dizendo que assuntos você gostaria que a gente falasse aqui. Se você está no YouTube também, não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal da Mona Lisa, se você ainda não é inscrito. E é isso. Te vejo no próximo episódio. É isso aí. Antes de encerrar, deixa eu só responder aqui, porque teve uma pergunta da Érica. Maravilha. Ela perguntou se nessa avaliação, né, nesse estudo da semaglutida, se foi levado em consideração só o peso e IMC, se não seria melhor avaliar bioimpedância, ver que perdeu massa gorda e não músculo e água. Então, na verdade, é o seguinte: primeiro, a avaliação por bioimpedância, existe uma variabilidade, né? Interindividual, interexaminador, interaparelhagem. E daí, isso dificulta a interpretação dos resultados. Você vê que é um estudo grande, foram quase 2.000 indivíduos, né, participantes. Mas, além disso, o que acontece? Como tudo foi... como é que eu vou dizer? Como todos os parâmetros foram nivelados, então, assim, todos os pacientes tiveram a mesma intervenção, né? Então, assim, dieta, exercício, foi pareado. E daí, você comparar a perda de peso, né? Levando-se em consideração que todos os outros parâmetros estão iguais, aí você está comparando medicamento com placebo, então, assim, você consegue purificar
essa amostragem, né? E ter um dado mais concreto em relação à eficácia para a obesidade. E os vários estudos, né, ao longo desses anos todos aí que vem aparecendo, né, novos tratamentos, enfim, para a obesidade, é sempre o peso corporal, que é a perda de peso corporal, né, que é usada como parâmetro. Então, eu acredito que esse não seria um problema, sabe? Você pensa, mas será que está havendo substituição né, de massa gorda por massa magra? Enfim, dentro desses programas que são muito controladinhos, né? Porque é diferente de você avaliar um paciente na prática, no dia a dia, na rotina de atendimentos. Dentro de um estudo, né, as coisas são muito controladas, né? Tudo muito controlado. Então, por isso, não haveria necessidade, né, de se avaliar outros parâmetros. E, como eu falei no início, também tem as restrições, né, de você utilizar algum método que verifique essa questão de distribuição de gordura. Então, em geral, a eficácia de tratamento medicamentoso para a obesidade é o medicamento que faz o indivíduo perder peso. E em primeira vista, né, em primeira... esqueci qual é o termo, mas enfim, a primeira vista, tipo assim, o resultado que é observado significa que a pessoa perdeu gordura, né? Em princípio, se a pessoa está seguindo um programa dentro, né, de um estudo controlado, se essa pessoa emagrece, ela perdeu gordura. Se ela não emagrece, é porque ela não perdeu gordura. Seria basicamente assim. Algo bem, assim, bem direto e simples, né? Quanto mais simples, mais fidedigno. É isso aí. Então, com isso, a gente está finalizando esse podcast. E aí, a gente se vê na próxima. Eu aproveito para te convidar mais uma vez. Segunda-feira tem Descomplicando a Endócrino ao vivo, às 18 horas. E o nosso podcast Rumo ao Tim é toda quinta-feira, ao vivo, às 18 horas. Um beijo grande. Valeu, Brian.